Vamos falar da palavra de Deus. Eu vou pedir, vou incomodar vocês. Se você tiver com seu familiar aqui, toma aqui, filhinha, toma aqui. Se você tiver com seu familiar, eu vou pedir você que, por favor, se aproxime dele. Espero que você não esteja brigado com ele, com ela aí. Senta perto, porque eu acho que de vez em quando você vai ter que dar uma catucada nele assim, né? Para a igreja não ver. Tá vendo aí, ó? Tentando fazer isso. Então, do lado ali, discretamente, irmão. Tá? Senta perto da sua esposa, do seu esposo, do seu filho. Segura a mão da esposa, que aí você só aperta a mãozinha dela assim, para ela saber que é com ela. E outra coisa, irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada para quem está na igreja. Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente fica assim, minha avó tinha que estar aqui, meu vizinho tinha que vir, meu pai, não, é você. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você a este lugar. Então quem tem que ouvir, irmãos, muitas pessoas queriam estar aqui hoje, mas o próprio Deus não permitiu que estivesse aqui. Outros o diabo impediu. Então eu e você chegamos aqui pela graça de Deus, porque Deus quer falar conosco neste lugar. E eu creio que Ele vai falar conosco neste lugar. Eu fui contratado por uma produtora lá do Rio. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro. Sou lá da cidade de Maricá, que é a porta de entrada para a região dos lagos. Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro, Cabo Frio, Búzios, aquela área lá. E eu fui contratado por uma produtora. E eles souberam do meu trabalho, das minhas palestras, que a gente faz isso há muito tempo. E eles falaram, a gente quer fechar um contrato com o senhor. E a gente fechou um contrato. E eu desfiz o contrato, pouco tempo depois, por dois motivos. Primeiro, eles tolhiram aquilo que eu falava, que eu entregava para o nosso público. O senhor só vai falar 3 tópicos, não fala mais nada, porque eles têm que voltar na outra palestra. O senhor está falando muita coisa, não pode falar, tem que falar pouco, que é para eles voltar e pagar de novo. Então lá não ganha dinheiro. Eu falei, eu sou profeta, filho, eu entrego aquilo que Deus manda entregar. Não dá para fazer isso aí não. Para piorar, pastor Arão, o senhor é a última vez que o senhor está sendo chamado de pastor. Aqui é todo mundo artista. As pessoas ligam para cá, eu quero o artista fulano de tal. Eu quero o cantor artista fulano. Eu falei, eu não nasci para ser artista. Eu nem tenho cara de artista, eu sou feio pra caramba. Eu nasci para ser profeta, homem de Deus. Eu não troco a minha carteira de pastor por nada. Tchau e bênção. Foi bom, me deram um banho de loja, a saúde, até o remédio que você toma, eles cuidam. O negócio é bom. Mas eu tinha que deixar de ser crente, irmão. Eu falei, não, eu não estudei tanto para ser vizinho do diabo lá no inferno. Então, eu vim aqui para trazer a palavra de Deus a vocês. Deus, lá no Debate Melodia, que eu faço parte no Rio de Janeiro há 17 anos, depois você joga no YouTube, no Face, aí Debate Melodia, Rádio 97.5. E vocês vão ver lá nossos debates. Programa mais ouvido da América do Sul. E os pastores dizem assim, com o pastor Arão, a igreja apanha rindo. Porque Deus me deu uma palavra dura, severa, mas me deu o dom de fazer a igreja rir. Então, vocês vão apanhar rindo, fica tranquilo, tá bom? Que vai ser bênção aqui neste lugar. Parabéns mais uma vez à Igreja Louvarte, os membros, a membresia dessa igreja. Aliás, eu quero pedir uma salva de palmas aqui, um aplauso, né? Para uma irmã que eu acho que está aqui já há um tempão, 20 anos. 19 anos, desde quando começou, foi aquela irmã ali que falou, foi quem? Teve uma irmã que está aqui desde a fundação. Foi a senhora? Aplauda a vida dessa serva de Deus aí, irmão. Receba, irmão. Querido, quem é membro dessa igreja aqui? Quem está nessa igreja aqui? Você está aqui até Jesus voltar. Eu prego em muitas igrejas, e eu encontro um crente aqui, ele é crente dessa igreja. Quando eu chego na outra 3 meses lá, não, agora eu estou aqui. Aí quando eu vou pregar lá na Lagoinha, ele está lá de novo. Mas eu sou itinerante, você não. Eu estou aqui debaixo de bênção, você pode ser crente itinerante. Entende, irmãos? E igreja não é centro de macumba. Centro de macumba é um pior do que o outro. Agora igreja é uma melhor do que a outra. Se você for procurar a igreja, e a igreja começa com você, irmão.
Então, por favor, fique nessa igreja até Jesus voltar. Amém? Queridos, eu vou ler 2 textos pequenos aqui da Bíblia, porque quanto mais eu leio, mais eu me enrolo. Então, para me enrolar pouco, eu vou ler pouco. Eu vou ler um verso agora, vou falar algo para vocês, são 2 temas que eu quero tratar com vocês, e depois eu leio o outro tema. O texto que eu vou ler agora está em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Mas antes de eu ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta. 2 Reis, nesse livro aqui para obreiro que está ali, esse livro vai te ensinar, obreiro, sempre repita, quando você falar o versículo, 2 Reis, capítulo 20, sempre repita. Você pode repetir 8 vezes, está naquele livro ali. Alguém ainda vai perguntar assim, qual é o livro que ele falou mesmo? Entende? Está ali, essas dicas para o obreiro. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Antes de eu ler, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que sua família seja uma bênção? Amém? Vou perguntar de novo, vocês não entenderam. Você quer que sua família seja uma bênção? Amém. E se eu te disser que a tua família já é uma bênção? Amém. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem vó. Está todo mundo lá com os braços direitinho, perna, olho, está tudo certinho lá. Então, sua família já é uma bênção. Aonde está o erro? Vamos entrar na palavra. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, e lhe disse assim, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Filhinha, pega meu óculos, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos a mania, o mau costume, de tudo nós botamos culpa ou em Deus ou no diabo. Tudo nós acreditamos a Deus ou acreditamos ao diabo. Você conseguiu comprar um carro zero, quem te deu? Às vezes foi o diabo. Roubaram o teu carro, quem que mandou roubar o teu carro? Às vezes foi Deus. O ônibus atrasou, o Uber ia te apanhar, o Uber não te apanhou. Foi quem? Foi Deus. Às vezes foi Deus te livrando de um acidente, de um assalto. Mas eu estou falando isso para mostrar a você que tudo nós botamos na conta de Deus. Eu estou fazendo essa introdução para você, para chegar onde eu quero. A ponto, irmãos, da gente ouvir, Felipe, daqui a pouco eu preciso de você também. Incrivelmente, a gente ouvir assim, alguém fala assim, na maior simplicidade, hoje, em nome de Jesus, daqui a pouco eu vou tomar um banho. Em nome de Jesus, você vai tomar um banho, irmão. Você precisa do nome de Jesus para tomar um banho. Se Deus quiser, eu chupo essa laranja. Meu Deus. Rapaz, olha como nós somos. Eu falei ontem sobre o mal maior, mal menor, bem maior, bem menor. Você não precisa de Deus nem do diabo para fazer certas coisas. Nós guarde essa, nós vamos aprender. Eu corto muitos termos técnicos aqui, mas alguns eu sou obrigado a manter, ou eu gosto de manter. Um deles é a Imago Dei. Nós fomos feitos a Imago Dei, imagem, semelhança de Deus. Então aprenda esse pouquinho de latim aí, tá bom? Nós somos feitos a Imago Dei. Feita a Imago Dei, irmãos, nós somos seres responsáveis. Desde lá de Adão, a gente quer transferir para outrem a nossa responsabilidade. O cachorro, o cavalo, o elefante são animais irracionais. Aliás, o Espírito Santo me lembra cada coisa. Aliás, o cavalo e o cachorro são animais irracionais. E nós, irmãos? Vocês, eu não, sou semelhança e imagem de Deus, sou animal racional não.
Cuidado com o darwinismo, teoria da evolução, que nós evoluímos da onde, irmão? Olha para mim, vê se eu pareço um macaco. Olha o que você pensou aí, irmão. Olha o que você pensou aí. É pecado, é pecado. Entende, irmão? Feita a imagodei, nós somos seres responsáveis. Deus fez as rochas. Se você olhar para as rochas, elas são perfeitas. Aí Deus fez as plantas, que são mais perfeitas do que a rocha. Não são? Tem vida. Aí Deus fez os animais, são mais perfeitos que as plantas, são mais perfeitos que a rocha. Mas aí Deus faz o ser humano, que é mais perfeito do que os animais, que é mais perfeito que as plantas, que é mais perfeito que a rocha. Em nenhuma outra parte da criação, Deus colocou o que Ele colocou em nós: psique, capacidade de raciocínio, e mais uma coisinha que eu vou falar daqui a pouco. Então você e eu somos seres responsáveis, nós temos responsabilidade. Por isso que nós não nos embriagamos. Deus não lida, Deus não trata com ninguém inconsciente. Eu não sabia o que estava fazendo. Entende? Então, querido, assuma a sua responsabilidade. Tem a parte de Deus, tem a parte do diabo e tem a sua parte para a sua família ser uma bênção. A sua família é uma bênção. Agora, entenda, o diabo está fazendo o que ele tem que fazer, Deus está fazendo o que ele tem que fazer, ou já fez, e você está fazendo a sua parte. Então, dito isso, feita essa introdução, o profeta, o rei Ezequias estava doente, estava mal, já estava com o pé na cova, quase passando para o outro lado. A senha dele estava piscando rápido, porque tem uma hora que quando a senha pisca, a gente vai rapidinho, irmão. A senha piscou, ele já ia partir, Deus manda o profeta lá, e o profeta vai lá falar com o rei Ezequias, e ele fala uma coisa interessante que está nos anais bíblicos: rei Ezequias, você vai morrer, você vai partir desta para outra. Todo mundo aqui vai partir desta para outra. Amém ou não amém? Ninguém vai ficar para a semente. Amém. Agora, na iminência desse fato, você tem que fazer uma coisa: põe a tua casa em ordem, ou se preferir, põe a ordem na sua casa. E há uma discussão que o reino dele estava bagunçado. Não, ali está falando da família. No hebraico não tem o substantivo família. Quando lá na Bíblia fala assim, ó, casa de Arão, casa de Jacó, casa de Judá, está falando a família. A família. Será salvo tu e a tua casa. Pastor Arão, mas isso aí está no Novo Testamento, mas o pensamento é hebraico, é judaico. Então, põe a tua casa, põe a tua família em ordem, põe ordem na tua família. E aí eu aprendi a não dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz o que estava acontecendo lá, na família dele, ok? Mas, como disse que era pôr a família em ordem, aí eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada status quo. Status quo, o que é o status quo? É a posição que um indivíduo, uma pessoa qualquer, ocupa na sociedade ou no meio aonde ela está inserida. Isso é status quo. O status quo, ele pode ser atribuído ou adquirido. Atribuído, a pessoa já nasce com esse status: filho do pastor, filho do governador, filho do professor, filho do advogado, filho do pedreiro, filho, já nasce com esse status, atribuído.
Agora, ele pode ser adquirido. Adquirido. Professor, médico, eletricista, engenheiro, músico. Você não nasce com isso. Você vai adquirir esse status quo. O status quo, ele pode ser identificável ou identificado. Por exemplo, isso aqui diz que eu sou o quê? E se eu nem vou perguntar onde está a sua, tá? Deixa para palestra, para casais. Se tivesse nesse dedo aqui, eu era o quê? Tá. Então, quando você vê um camarada de branco, todo de branquinho, a roupa toda branca, jaleco branco, tá? Se não for pai de santo, é médico, né? Se você vê um camarada fardado com a arma na cintura, é o quê? Lá no Rio de Janeiro, às vezes é miliciano, mas aqui é policial. Então você identifica a pessoa pelo status quo. Existe até o status quo secreto. Por exemplo, o agente secreto. Ninguém sabe, mas ele tem um status quo de agente secreto. Se todo mundo soubesse, não era secreto. O status quo, ele pode ser conflitante. Por exemplo, um ex-bruxo que agora é pastor. Então tem um status quo aqui conflitante. Um testemunho de Jeová, que é diretor do Hemorrio. Aqui deve ter o centro de sangue de São Paulo. Não sei como é lá. Ela é Hemorrio, né? Porque o testemunho de Jeová, ele não doa sangue, nada disso. Então agora o cara é diretor do Hemorrio. Você imagina, isso é um status conflitante. Bom, o status quo, eu estou falando de família. Põe ordem na tua casa. O status quo, ele está em todos os lugares. Por exemplo, aqui dentro da igreja, o meu status aqui é de pregador, de visitante, palestrante, não é? Pastor Milton, sua esposa, pastores da igreja, os irmãos, os músicos aqui, status de músico, vocês, a plateia, o público, os ouvintes. Então, o status está em todos os lugares. Pastor Arão, onde o senhor quer parar com essa conversa de status quo? O status quo, eu disse que está em todos os lugares. Inclusive, na sua casa. Na sua casa. E aí eu vou precisar do pastor Milton. Eu vou quebrar o galho de vocês ficarem aqui na frente aqui. Não precisa subir aqui não. Felipe, cadê o profeta menor? Ah, ele está dormindo ali. Mas tem um outro, não tem? Não tem um outro filhinho? Isso. O diácono é assim, está sempre trabalhando, está lá fora, lá. Né? Pastor Milton, chega aqui, por favor. Aqui na frente, aqui na frente, aqui. Felipe, chega um pouquinho para cá. Isso. Olha aqui, irmão. Olha o que é o status quo. Isso. Nessa ordem. O status quo, tá vendo? Cópia um do outro. O status quo está dentro da tua casa. Quarto, olha para mim. Quarto de casal, marido e mulher, sala, cozinha, banheiro. Aí tem filhos, tem sogra, tem netos, tem vovó, tios. Aonde eu quero chegar? Esse status não pode embaralhar. Eu peguei o Uber para vir do hotel para cá. Eu não posso chegar para o Uber, deixa eu dar um treino aí, levar esse carro seu novinho que eu gostei dele, e você vem para cá. Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu não posso chegar para o motorista, deixa eu dar uma voltinha nesse ônibus, você vai lá para o meu lugar de passageiro. Não pode embaralhar, não pode mexer, não pode trocar. Quem está me entendendo aqui o que eu estou falando? A tua família é uma bênção, mas muitas vezes o status quo está embaralhado. Esse aqui manda nesse aqui, ó. É esse aqui que manda. Aqui, ó. Esse que manda nesse aqui. Ah, você pensou que eu vim contar a história aqui. Você pensou que eu saí lá do Rio de Janeiro para fazer você rir. Hein? Tem cajado aqui, filho. Esse aqui não pode mandar nesse. Mas esse aqui é marido de mulher. Tem um amigo meu que você fala assim, Valber, Ministério de Plenitude, Rio de Janeiro. Você é casado, ele passou há 25 anos e com mulher. Agora você tem que falar com quem você é casado. Outro dia eu volto com essa história. Então, esse aqui pode ter 50 anos, 5 filhos, obedece aquele dali. Mas não fica triste não, que tem esse aqui.
A mesma honra que você deve àquele, esse aqui deve a você. Entende? Eu não vou cansar mais vocês, não. Vai lá, vai lá. Eu poderia continuar aqui, trazer a mãe, trazer a nora e mostrar a vocês o que é o status quo. Nós vivemos uma verdadeira inversão de valores nos tempos modernos. Outro dia eu vou falar com vocês sobre as características do homem moderno. Entenda-se por homem moderno aquele que passou a existir após a descoberta da América, após 1500. Aí eu vou falar com vocês sobre massificação, antimetafisicismo, as características do homem moderno. E o homem moderno não aceita tradição, não aceita dogma. Está aí um dogma que não pode mudar. O status quo dentro da tua casa. Marido é marido e cada um, mulher é mulher e cada um tem um script. Tem uma fala. Aquele pequenininho não pode falar para o pai, vai comprar pão agora que eu estou mandando. Está errado. Não é só isso não. Esse pequenininho, homem, não pode chegar e falar assim, papai, compra uma boneca para mim. Está errado esse script aí. Tem que corrigir. Cuidado com os tempos modernos, que estão ensinando em vários colégios, se coloca na hora do recreio, da recreação das crianças, boneca, bola, tudo junto. E a criança chega lá, me ajuda. A minha mensagem é interativa, vocês participam. Mas não rola isso? Olha, respira fundo aí que eu vou mandar uma para você do alto agora aí. Respira fundo aí. 3 coisas que estão mais perto de vocês. Abra o olho do que eu estou falando. Eu não brinco com isso aqui. Eu trabalho com Deus e o diabo, a morte e a vida, céu, inferno, anjos e demônio. Então eu não brinco com isso aqui. Eu não vim aqui brincar com vocês. 3 coisas estão mais perto de vocês do que vocês imaginam. Drogas entorpecentes. Dá uma olhadinha na vila, dá uma olhadinha no condomínio, dá uma olhadinha que você vai ver. Sabe o que mais? Homossexualismo. Sabe o que mais? Pedofilia. Existe uma coisa que está em outra mensagem, não posso falar aqui agora, chamada Agenda 2030. Eu falei ontem aqui, para você, não sejam pessoas ignorantes, brutos, alienados, não sabem o que está acontecendo no mundo, não conhece ninguém, não conhece nada. Não, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um grande catedrático, mas assista jornalismo de qualidade, leiam, se informe. Nós somos terceiro-mundistas, latino-americanos, pessoas que não gostam de ler, não gostam de estudar, só que não sabem nada. Sabe nada. Entende isso? Eu dou palestra para jovens e eu pergunto, quanto você quer ganhar? Aí eles falam, eu quero ganhar 30 mil. Quais são os 3 poderes da República, jovem de 17 anos? Aí ele, Exército, Marinha e Aeronáutica. Está preso. E vai ganhar salário mínimo. Eu estava numa palestra e eu perguntei, na época, quem era o governador do Rio de Janeiro. Levantou um jovem, ele era até gêmeo com o outro. Não sei se o gêmeo era tão tapado quanto ele. Mas ele levantou e falou assim, eu pensei que ele ia falar, ele levantou, pastor, eu esqueci o nome desse miserável. Então, pedofilia. Existe uma coisa chamada Agenda 2030. 2030. Essa Agenda é 2030 porque ela tem que ser implantada até 2030. E não é teoria da conspiração, não. Dentro dessa Agenda 2030 está a política abortista, está a política ambiental. Marca, pastor Milton Gerson, para eu ficar 3 dias aqui para eu dar escatologia. Vou falar sobre arrebatamento da igreja, grande tribulação, aonde estão os mortos estão conscientes ou inconscientes. Tudo isso nós vamos falar aqui. E dentro desta Agenda 2030 está a pedofilia. Há poucos dias, uma rede de televisão sim.
eu vou evitar falar alguns nomes aqui para não contaminar a minha mensagem. Porque tem, irmãos, eu prego em tudo quanto é igreja do Brasil. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil que tem igrejas que, se a gente falar assim, o diabo, o capiroto, ele vai ficar no inferno, está arriscado levantar um crente e falar assim, mas e cadê o amor? Não, mas Jesus é amor. Não pode fazer isso com ele. Crente, olha o tempo que... Então, eu sou muito sério com isso. Então eu corto palavras, eu corto nomes aqui que eu poderia dar, mas eu não falo para não contaminar, que eu estou falando de Bíblia. Então, uma rede de televisão famosa aqui no Brasil, que na minha casa eu não assisto. Se você chegar lá, pegar ligado lá, você pode levar a televisão para casa. Eu não assisto. Essa rede, a âncora, a que fica no estúdio, chamou a repórter e falou, amiga, agora nós vamos falar sobre pedofilia. Agora há poucos dias, 1h da tarde. Um assunto que muita gente tem preconceito, né? Preconceito? Prefeito, não sei se foi de Pernambuco, depois vocês jogam na internet, vocês vão ver, 65 anos, milionário aqui no Brasil, 65 anos de idade. Ele casou-se com uma menina de 16 anos. Vocês já ouviram falar nesse caso aí do Epstein? Quem já ouviu falar? Aquilo ali rola solto em muitos lugares. Cuidado com a pedofilia. Quem tem filho aqui? Pequeno. Filho pequeno é debaixo dos seus olhos. Ah, não, mas está na casa de uma amiga, está na casa de um amigo, está na casa do anjo, do não sei o quê. Tira, é debaixo do seu... Meus filhos nunca dormiram na casa de ninguém. É isso aí. Nunca. Nunca. É isso aí. A pedofilia, ela acontece, na casa de parente. É na casa de quem você confia. Depois vai ver a história de Damares. Um senador, um pastor. Vai lá ver a história de Damares, a senadora. Então, 3 coisas: homossexualismo. E aí, tem uma outra mensagem que eu não posso sair dessa daqui. Cuidado com os erros na criação de filhos. Ouviu, Felipe? Pai não tem que estar dando beijinho aqui no pescocinho do menininho, ele fica todo arrepiado. Botando a menina para pegar botijão de gás. Pega lá o botijão de gás. Bitoquinha. Na palestra para casais eu falo algumas coisas que eu não vou nem entrar aqui agora. Mas a boca, ela pode, de um adulto, pode conter mais germes do que os órgãos genitais femininos. Então a boca não é para estar dando bitoquinha no menino, na criança, não é para dar bitoquinha no cachorro. Você pode matar o cachorro. Entendeu? Ok? Então, cuidado, cuide dos seus filhos, mantenham debaixo dos seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, e nós falamos que nós somos seres responsáveis. Então, 3 coisas estão mais perto de vocês, vocês imaginam que eu falei? Homossexualismo. Cria seu filho homem como homem, tem que ser duro com ele mesmo. Existe o pai e a mãe para isso. O filho que é filho único, normalmente, não estou falando em todos os casos, irmãos, tudo tem a sua exceção, mas ele tem uma tendência a puxar. Se ele é criado só com o pai, só o jeito do pai, só com a mãe, só o jeito da mãe. Filho único, entende? Por isso Deus colocou pai e mãe. A mãe ensina meiguice, a mãe ensina leveza, sutileza, sentimento, e o pai ensina rudez, gravidade, mão pesada. O ser humano tem que ter isso. Nós estamos na época de homens frajolas, de molecotes, homens que não é homem. Eu vou falar algumas coisas aqui. No outro dia, a mãe mandou o menino comprar pão, e a mãe, não, ele não pode ir não. Tá tarde, 3 horas da tarde, um moleque de 14 anos.
Ainda existe esse tipo de gente, de garoto, com 14, 15 anos, ele grita lá do banheiro: mãe, acabei. Às vezes eles demoram a entender o que eu estou falando. Fica atento, se liga aqui. Lá no Rio a gente fala assim: tá ligado? Tá ligado? Liga aqui. Tá ligado? Já é? Entende? Então, meus queridos, acabei. Não sei pra quê, né? Vai com vocês isso aí. Às vezes é pra levar a camisa dele lá, pô. Vocês também são maldosos a beça. Não é? Rapaz, esse negócio aqui. Então, meus irmãos, muito cuidado. Pedofilia. Bom, vamos voltar para o nosso assunto. O status quo não pode mudar. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores. A tua família é uma bênção do jeito que Deus fez. Deus colocou a melhor mãe para você. Deus colocou o melhor pai. Deus te deu a melhor família. Agora, o diabo está fazendo a sua parte, Deus está fazendo a sua parte, você tem que fazer a sua também. Coloca ordem. Eu visito família, eu trato de famílias. E é comum a gente ver a filha de 12, 13, 14, 15, 17 anos, seja 20 anos. Vai você, mãe, vai lavar a louça, lava você. Ei, esse script está errado. Olha para mim. Não negocie a tua autoridade materna, a tua autoridade paterna. Deus nos deu uma coisa: autoridade materna e paterna. A minha mãe, eu falei que eu vou fazer um curso de cara feia, mas mais feia do que a minha. A minha mãe, ela só olhava. As mães de hoje são tudo bonitinhas. Eles não precisam fazer cara feia, não. Eles fazem aquela carinha assim, o neném fica dando língua para ela. A minha mãe, eu vou fazer um curso de cara feia, ensinar essas mães, você vai fazer uma cara tão feia que ele vai vazar. Sem bater, não. Entende? Então, cada um tem um script. A criança, filha, fala como filho. A menina fala como menino, como menina. O menino como menina. A mãe como mãe. O pai como pai. Você que é chefe de família, que põe ordem na tua casa. Nós estávamos fazendo a obra da igreja lá, e o pé direito, alta, parede alta, precisou de uma escada. Eu que estou aqui não acontece isso, mas lá no Rio é tremendo. Quando Deus não revela, o fofoqueiro conta. Aí alguém veio para mim e falou assim: ó, irmão fulano tem uma escada, diácono da igreja, com uma decepção para mim. E eu fui lá, pedi a escada dele: irmão, sabe que você tem uma escada daquela aqui? Aí, que aumenta, né? E fomos lá, pedimos a ele. Eu tenho, pastor, mas aí ficou meio assim, irmão. E eu senti algo estranho no ar. Ele falou: peraí, irmão. Ele pegou a bicicleta, foi embora mais ou menos uns 300 metros, atravessou a passarela, deixou a bicicleta não sei aonde, caminhou, passou por dentro de um mato, atravessou um riozinho, mas ele voltou uns 40 minutos depois suado, mas ruim, veio de longe. Pastor, ó, pode pegar. A minha mulher deixou pegar. Eu falei: rapaz, a escada, não foi o secador de cabelo dela, não. A escada. Foi o vestido dela, não. A escada. Por sorte nossa, para a glória de Deus, a mulher deixou, ela serva de Deus, deixou pegar. Se ela não deixa, a escada. E eu vou falar uma coisa para você que é homem. Só os machos aqui vêm comigo. Mulher não gosta desse tipo de homem. Isso quem fez foi Deus. Não estou falando para você ser um ditador dentro da sua casa. Eu que mando, eu sacudo. Eu não estou falando nada disso, não. Estou falando nada disso, não. Mas seja líder na sua casa, conforme Deus fez. Esse status não pode mudar. Deus me deu essa mensagem. Eu morava num apartamento e era época de colégio, agora fevereiro, matrícula, e tinha uma vizinha nossa discutindo com a filha de 12 anos. E você não sabia quem era a mãe, quem era a filha. Vai comprar, não vou comprar não, compra você. Não, vai. Eu falei: peraí, o que é isso? Não aceite. Quem está prestando atenção aí? Não aceite o teu filho falar com você, tua filha,
de determinadas maneiras. Não aceite o teu marido, mulher, falar com você de certas formas. Eu trato de feminicídio. Começa com uma palavra, daqui a pouco eu vou chegar lá, daqui a pouquinho passa por empurrão. Nós somos seres dignos. Nesse livro aqui, ó, que você ainda não comprou, o que eu falei aqui já era para vender esse livro todo ali, ó. Nesse livro aqui tem um trocadilho. Na época do Face, estamos perdendo a face, a vergonha na cara. Pare de botar tudo no Face. Entra no meu Face, você vai me ver assim, só tem isso. Ou então, coisas importantes. Para de botar tua vida no Face. Brigou com o marido, bota no Face. Vai na churrascaria hoje, bota no Face. Para com isso. Ninguém tem que tomar conta da tua vida. Você não tem que falar nada para ninguém. Olha o que eu falei ontem, reação positiva, reação negativa. Entende, meus irmãos? Então, no outro dia estava numa casa e o pai diz assim: filho, o pastor chegou aqui, vai comprar pão, o pão está saindo quentinho agora, 4 horas. E o garoto falou assim: vai você. Aí, para minha derrota total, o pai, irmão Maxwell, falou assim: filho, você gosta de pão moreninho ou pão branquinho? Irmão, eu não sabia qual dos dois pegar, ou se pegava os dois. Pegava os dois. Eu fiquei em dúvida. Você me bateu em dúvida. Vai você. Ele ainda perguntou se o filho gostava de pão moreninho ou pão moreninho, que é pretinho, mas como eu estava ali, para não ficar, né? Eu entendi, eu saquei o lance. Está entendendo, irmão? Querido, a tua família é uma bênção, mas seja você pai, no lugar de pai, como pai. Família não tem que ter medo de pai. Eu fui criado numa família que nós tínhamos medo do meu pai. Meu pai morreu. E alguém, se o pastor Milton Gesso conheceu meu pai, um grande maestro coral, e perguntar assim: quer que ressuscita seu pai? Vou orar agora. Jesus vai ressuscitar seu pai. Só se for para levar para sua casa. Você pode orar, você vai levar para lá. Meu pai, quando botava a mão em cima da minha mãe se tremia toda. Meu pai, imagina namorar com uma coisa dessa. Meu pai, ele chegava em casa e eu vou falar de palavras daqui a pouco no outro tema, e ele era muito violento. Então nós não tínhamos amor, nós não tínhamos respeito, tinha medo do meu pai. Hoje eu dou palestra para homens, não seja esse tipo de homem. Agora preste atenção no que eu vou falar. Tenha acontecido a maldição que for na tua família, ela pode ser quebrada aqui hoje, daqui para frente a história é outra. Eu quebrei a maldição na minha família. Na minha família vai ser diferente. Quando eu chego em casa, meus netos correm, estão lá mandando mensagem para mim toda hora. A minha filha, 33 anos, advogada, aonde ela tiver um caroço, ela vai: pai, olha esse caroço aqui. Eu falo: minha filha, mostra pro seu marido, você tem 33, ela quer mostrar para mim. Eu mudei. Meu filho, eu fico até constrangido: pai, você é meu melhor amigo. Eu falei: caramba, você está perdido, rapaz. Eu sou o melhor amigo dele. E eu tinha um pai. E gente, eu estou cortando que é muita coisa. Se eu for falar tudo aqui, eu falo até de tarde e vocês vão me ouvir. Isso atinge o psicológico de uma criança. Eu me libertei. Estudei, viajei, fui para a Europa, fui para o Oriente Médio, fiz faculdade. Então eu estudei, eu mudei, Deus mudou a minha cabeça. Agora, meus irmãos, os 18 que eu falei para vocês, são todos traumatizados. Porque o adulto que você é hoje vai depender da criança que você foi lá no passado. Se você tinha o adulto que tem medo de ficar perto de uma autoridade, tem medo de ficar perto do pastor, tem medo de ficar perto do policial, tem medo de ficar perto do patrão, o patrão chega, ele começa a se tremer. Ele não gostava de ficar perto da mãe, perto do pai. Então, pelo comportamento, se por uma palavra que você me diz, eu gosto de alface, eu já digo quem é você. Eu já digo a tua história. A psicologia vai te ensinar isso. Entende, irmãos? Então, queridos, a tua família é uma bênção, mas você não pode deixar mudar. Pai, haja como pai, mãe como mãe,
Teu pastor, eu já ouvi isso. E meu filho tem 45 anos e mora comigo. Quem manda é você, mãe. Não, mas ele quer, então faz o seguinte, ele aluga um apartamento lá na Conchinchina da China, quem sabe aonde é? Depois da Conchinchina da China, e faz o que você quiser lá. Aqui dentro de casa tem papai e mamãe. Querido, eu estou falando grego aqui, tá dando para entender o que eu estou falando aqui? Está entendendo? Então, o status quo é isso, cada um no seu papel, não pode mudar. Ok? Eu poderia falar umas coisas, mas já são meio-dia e meia ali, eu tenho que correr aqui para terminar. Agora, vou entrar no outro assunto. Põe ordem na tua casa. Quem entendeu aqui, irmão? Põe ordem na tua casa. Não é filha que manda na mãe, não é filho que manda no pai, não é neto que manda no avô. Não, senhor. E não aceite a tua esposa, o teu esposo, falar com você de qualquer maneira. E aí o segundo assunto está ligado. E agora tem um detalhe que eu não posso deixar de falar. A Bíblia diz, Felipe, esposa, para ensinar o neném enquanto está pequeno. Ensinar a criança, Salomão falou, para ensinar enquanto está pequenininho. Depois que teu filho é um homem igual a você, depois que tua filha é uma mulher igual a você não conserta mais não. Aí você não conserta mais não. Meus filhos não têm mais o que fazer. Todos formados, casados, não tem mais o que fazer. Entende isso? Eles agora que cuidam de mim e da minha esposa. Então você tem que ensinar o seu filho o que é ensinar. A maioria dos pais modernos não tem força para ensinar o filho. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a espancamento, mas se puxar a orelha, se der um tapinha no bumbum, 2 minutos depois, quer sorvete, me perdoa. Não faça isso, irmão. Eu li um livro, quer criar um filho sem vergonha, ladrão, não vale nada. Faça todas as vontades dele. Dê tudo o que ele pedir você. Quando a professora brigar com ele, você vai lá e briga com a professora. Quando o vizinho achar ruim com ele, você vai lá e acha ruim com o vizinho. Você vai ver o tipo de filho que você vai criar. Muitas vezes nós temos que falar não para o filho. Não, não, não. E é não. Não é você falar não e depois, me perdoa. Você quer sorvetinho? Se a mamãe te dá. Eu fico vendo na televisão uma moça de 13 anos, lá no Rio, sumiu, saiu de casa. A minha filha. Tá aqui, ó. Ele que está fazendo assim, aí eu não entendi. Instrui o menino deve andar e até quando envelhecer, não. Mas tem um outro que é mais próximo desse que eu estou falando. E aí, a menina de 12, 13, 14, 15 anos, 17 anos, saiu de casa. Abandonou os pais, estão procurando a menina. Ei, os meus filhos têm 30 e poucos anos, e tem dia que para sair lá de casa, sabe o que eu tenho que fazer? Apagar a luz. Primeira coisa que eu faço é fechar a geladeira. Fechou a geladeira, aí já perde a vontade de ficar lá em casa. Aí apaga a luz, mamãe e papai tem que ir no velho e dorme cedo. 9 horas a gente está dormindo. A gente dorme com as galinhas. Se não mandar meus filhos embora, é sério o que eu estou falando. Eles não saem lá de casa. Então, se uma menina de 13 anos, 17 anos, abandona a família, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Agora a Bíblia diz assim, pai, beije os seus filhos para que não se irem. Quando você beija uma pessoa, o que você sente logo nessa pessoa? Perfume, cheiro, você vai sentir alguma coisa. Agora, como é, pai, que seu filho está usando drogas há 6 meses e você não sabe? Como é que seu filho fuma há 3 anos e você não sabe? Como é que teu filho está andando com as más companhias e você não sabe? Tem alguma coisa errada aí. Cuidado com o celular. Cuidado com o celular. Meus filhos, meus netos, a mais velha tem 12 anos. Os outros têm 8 e tem um de 10. Se você der esse tablet fechado na mão dele, está arriscado ele abrir. Parece até agente do FBI. Sabe tudo de internet. Você tem que ficar de olho ali. Não deixe a criança com o tablet sozinho. Não deixe. Entende, irmãos? Então, beijai o filho para que não se ire. Acompanhe seu filho. Com quem que ele está andando? Com quem está saindo? Aonde está indo? E detalhe, quem manda é você.
Quem entendeu aqui, irmão? Eu vou encerrar, mas vocês ficam me provocando. Eu estava numa casa, e aí a gente querendo fazer visita, e um molequinho mais ou menos aí de 6, 7 anos, acho que já tinha uns 8, bem crescidinho, com controle, botava a televisão alta, a gente querendo orar. Quando o pastor chegar na tua casa para orar, irmão, eu já falei a vocês que eu não sou pregador. Já falei, quando o pastor Milton chegar na casa de vocês para orar, desliga a televisão, irmão. Não deixa, aqui não acontece isso, mas no Rio acontece muito isso. Você chega para orar na casa do crente, ele deixa a televisão ligada. E o molequinho com a televisão, e o povo olhando para ele, pai, mãe, e ele fala, não vou desligar não. Eu olhei para ele assim, que ele olhar ungido, tipo assim, a tua vara e teu cajado me consola. Em 2 minutos ele entendeu a mensagem, ele captou a mensagem. Irmãos, não pode, irmãos. Seria cômico se não fosse trágico. Não pode. Uma criancinha de 5 anos, eu vou ter que falar. Tem igreja que eu nem prego mais. Tem outras igrejas que eu tenho que sair pela porta dos fundos, que os guris estão tudo ali fora me esperando. Uma criança de 4 anos faz a lista de convidados. Vai vir na minha festa Felipe, Mariana, José. 4 anos, irmão. Irmão, nós estamos vivendo um tempo infernal. Eu costumo dizer, pastor Milton, se Jesus não voltar, eu mesmo vou lá buscar ele. Porque está demais. Irmão, sabe como é que a gente... Lá em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, você sabe como é que se enche igreja? Sabe como é que se enche igreja? Você tem que fazer um super departamento Kid. Qualquer igreja do Rio de Janeiro tem ali dentro, aqui embaixo ou aqui em cima, um super, mas é super departamento Kid. A Xuxa ficaria com inveja. Sabe por quê? Aí a criança passa ali, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não pode ser mais importante que tudo. Quantos eu recebi na minha igreja, família, pastor, eu quero me membrar aqui. Ô, minha irmã, que bênção, 3 filhinhas, a menina com 8 anos, com 2... E o que a irmã viu na nossa igreja? Meus filhos adoraram a pipoca lá do departamento Kid. Meus filhos adoraram o jeitinho que o senhor prega. Meus filhos, pastor, minha filhinha, 6 anos, adorou a tia lá do departamento. Eu falo, meu Deus do céu, isso é bom, isso é ruim. Sabe por quê? No outro dia, pastor, estou indo embora dessa igreja. Mas por quê, minha irmã? A pipoca lá veio muito salgada. Minha filha reclamou. Eu sou de um tempo, nós 4 aqui, deve ter mais alguém aqui, que os pastores não nos pastoreavam. Eu nunca fui pastoreado por pastor nenhum, na minha juventude e infância. Eles pastoreavam, os pastores, nossos pais. E nossos pais falavam assim, ir para a igreja agora, sim ou não? Está na hora de ir para a igreja. Tem ensaio para a igreja. Era assim. Hoje é o contrário. Mamãe, não vou para a igreja. Aí a mãe fica junto. Você está entendendo? Então, irmãos, para encerrar, vocês já entenderam tudo. Quem controla a tua casa? É você ou a tua filhinha de 13 anos? É você ou é o teu genro que controla a tua casa lá? Quem controla a tua casa, irmão? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o próximo assunto. Isso aí, vai orando mesmo. Provérbios, agora vai, eu estava só na introdução. Agora o negócio vai apertar aí. Provérbio 15, verso 1. Quem achou pode ler. Amém. Quem achou pode ler para mim. Provérbios 15, 1. 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3. A tua casa não perca o fio da meada. É uma bênção. Mas você tem que fazer a tua parte. Daqui a pouquinho nós vamos orar aqui. E todo tipo de maldição, o que eu já vi Jesus fazer, meu irmão, vai ser quebrado nesse lugar aqui. Não importa o que profetizaram para a tua vida. A tua família, eu não podia gerar filho. Depois de fazer todos os exames, o médico falou assim, você não vai gerar filho. Mas sabe o que acontece, irmão? A última palavra vem de Deus. Hoje lá em casa já somos 10. Se não para, vai embora. 20, 30. Mas 10 juntando genro, nora, todo mundo. Filho, calma aí, irmão.
O milagre também não foi tão grande. Irmão, fica ligado, irmão. Fica ligado. Não tá com essa bola toda, não. Então, nós vamos orar para Deus quebrar a maldição nesse lugar. Agora, e eu creio que mulher estéril pode sair daqui mãe de filhos. Agora, você tem que fazer a sua parte. Palavra branda faz o quê? Aplaca, abranda. Como é que se fala? Amainar. Não, tem uma palavra aí, amainar, né? Ela aplaca o furor. Mas tem uma palavrinha que eu me esqueci, amainar mesmo, né? Ameniza o furor. Agora, a palavra dura suscita ira. Aí deixa eu te contar algo tremendo. Nós, está lá em Gênesis, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês já aprenderam a falar latim, fomos feitos à imago Dei. Imagem e semelhança, toda vez que eu falar imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Bom, feita a imago Dei, nós temos algo que nenhuma outra parte da criação tem. Nenhuma outra parte da criação. E você precisa entender, feita a imago Dei, como nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não tem mãos, Deus não tem pé, Deus não tem olho, Deus não tem cabeça. Então, pastor Arão, como é que a gente se parece com Deus? Como é que a gente é imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Aqui disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deixa aí, por favor, obrigado. Vocês são rápidos no gatilho. Agora, quando vocês fizerem assim, aí eu já sei. Já sei. É porque eu vou ter que falar. Tinha um pastor numa igreja pregando assim mesmo, um púlpito alto assim, lá no Alcântara. E aí o obreiro fez assim para ele, lá de trás, igreja cheia, 500 pessoas na igreja. E o obreiro fez igual ele ali assim. Aí o pastor muito grosso, rude, igual eu vou falar daqui a pouco ali. É o que, obreiro? Pode falar ele. Pode falar, o que foi? Está com vergonha? Pode falar, fala logo, abre a boca, rapaz. Deixa ser tímido. A sua barguilha está aberta aí, o seu fecho está aberto. Aí ele passou maior vergonha, sabe? Quando ele fez assim, eu fiquei assustado ali. Vem comigo aqui. Feita a imago Dei. Você precisa entender como funciona a Trindade. A Trindade, ela vive diuturnamente, noite e dia, o que o grego chama de estado pericorético. Pericorese do grego quer dizer entrelaçamento profundo. Pai, Filho e Espírito Santo ficam o dia inteiro, noite toda, dia e noite, juntos. E essa união, esse relacionamento, acontece em alto nível. Feita a imago Dei, eu falo isso nas palestras para casais, o ser humano não foi feito para viver só. O ser humano foi feito para falar. Ele precisa conversar. Um dos piores males do século 21 chama-se a robotização das fábricas. São Paulo é o carro-chefe do Brasil. O camarada trabalha na Volkswagen com um robô à sua direita e um robô à sua esquerda. E não tem com quem conversar. Pais e filhos precisam conversar. Marido e mulher precisam conversar. Eu e minha esposa, a gente conversa o tempo todo. Uma esposa, eu costumo dizer que tem muita gente dormindo com um pedaço de carne, dormindo com um pedaço de osso, mas vivendo só. Uma esposa me procurou e disse: pastor, eu estou com um problema sério. E eu disse: qual é o seu problema, minha irmã? E ela disse: meu nome foi para o SPC, está lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Eu falei: irmã, não deveria ir, mas hoje tem mais ou menos 80 milhões de brasileiros com nome lá. Inclusive alguns pastores também, está lá, foi para lá, está lá. E ela disse: mas pastor, o senhor não está entendendo. E eu disse: eu conheço seu marido, é um grande empresário, ele poderia resolver isso facilmente. Sabe o que ela disse para mim? Deus me livre, meu marido, saber que meu nome foi para o SPC, ele me mata.
Eu falei assim, o que mais seu marido não sabe de você? O que é que a sua esposa não sabe sobre você? O que você não sabe sobre o seu filho? Se eu morrer hoje, essa mulher que está aí, sabe tudo, e eu espero que eu saiba tudo também sobre ela. Sabe tudo sobre mim. Você está entendendo? O que você está escondendo do seu esposo, do seu filho? Eu caí num golpe de estelionato, 2014, 2016. Eu perdi quase 400 mil reais. Saiu no jornal. Eu perdi 4 carros. Eu perdi um carro Duster, com 25 mil quilômetros rodados. Perdi cartão de crédito, perdi tudo. Inclusive foi um dos motivos que eu parei de pastorear. Você sabe o que me sustentou? Depois da graça de Deus, a minha esposa e meus filhos estavam comigo desde o início. Eles viram o que aconteceu. Tem pessoas que caem em golpe de estelionato, que é outro problema que você tem que ficar esperto. Você já leu o livro O Maior Estelionatário do Brasil? Enganou Amaury Júnior, o camarada enganava todo mundo. Cuidado, a minha família estava comigo. Tem gente que tira a vida porque perde um dinheiro e a pessoa fica com vergonha de falar. Entende, irmãos? Então, a sua família junto com você é muito importante. É muito importante. E aí, não esconda nada. Mas calma aí que eu já sei o que você está pensando. Não esconda nada. Marido e mulher tem que ser transparente um com o outro. Não tem. Aonde você estava? Estava na casa de um amigo meu. Não existe isso. Aonde você estava? Estava na casa de uma amiga minha. Não existe isso. Não te interessa. Não existe isso. O telefone da minha esposa, quando escangalha, quando quebra, ela fica com o meu. E eu fico com o dela. E o telefone fica em cima da mesa. Quando toca, quem atender primeiro, atendeu. Eu fico preocupado quando o cara pega o telefone. Peraí. Peraí que eu vou falar. Peraí. Não estou ouvindo. Eu fico preocupado. A mulher corre para atender o telefone. Não mexe não. Eu fico preocupado. Não mete a mão na minha bolsa, não. Pode meter a mão no meu bolso, só não acha nada, coitado, né? Mas pode meter a mão. Pode meter a mão no bolso, pode meter. Eu trato de casais, 99% dos homens e mulheres que têm amante, é assim que eles agem. Não, isso aqui é meu, essa vida é minha, essa bolsa é minha. Será que você não interessa saber? Te interessa assim. Aonde eu estou, minha mulher. Outra coisa, o homem casado tem que dar carona para a mulher na rua. Mulher casada não tem que estar ali de tititi. Eu estava conversando com um amigo meu. Não. Seu marido. Entende, irmãos? Então, feita a Imagodei, nós precisamos falar. O ser humano não foi feito para viver só. Está acontecendo algo muito ruim e São Paulo está puxando esse carro-chefe aí, que é as pessoas morarem sozinhas. Aqui em São Paulo tem apartamento de 14 metros quadrados. Menor do que o banheiro da minha casa. E as pessoas estão morando sozinhas. Deus não fez você para viver sozinho. Feita a Imagodei, Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos falar. Lá tem o calor divino, aqui nós precisamos do calor humano. Então, marido e mulher, família em geral, mas marido e mulher principalmente, precisa conversar, precisa falar. Agora, presta atenção que eu vou chegar no carro-chefe. Feita a Imagodei, eu gosto desse ambiente, ó. Lá no céu, o diálogo, o relacionamento, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, foi nesse nível aí, ó. Lá no céu é isso aqui. Eu entro em algumas casas, vai não sei para onde, eu tenho que pegar a Bíblia e me protegendo. A mulher mandando o marido não sei para onde, o marido mandando a mulher não sei para onde, panela voando. Não foi isso que Deus fez. O ser humano precisa falar, vocês já entenderam isso. Agora, tem que saber falar e saber ouvir. Feita a Imagodei, Deus botou em nós, psique, que eu falei, que não botou em nenhuma outra parte da criação, livre-arbítrio, capacidade de agir e decidir, sim ou não? Agora, eu poderia elencar muitas coisas, mas para adiantar, Deus colocou em nós uma coisa chamada sentimento. E desde pequeno eu ouvi que com sentimento não se brinca. Então,
O ser humano precisa falar, mas para ele falar, ele tem que saber falar e tem que saber ouvir. Vamos primeiro saber ouvir. Se a minha esposa fala assim para mim, passou um rapaz ali, bonito, né? Aquele irmão lá é bonito. Se ela está falando para mim, ela não tem maldade. Se ela tivesse maldade, não ia falar para mim. E isso não é pecado. Você achar alguém bonito. Eu conheço 3 pessoas que me acham bonito. A minha mãe, ela e minha irmã. Eu nunca acreditei para não me decepcionar. Você achar alguém bonito não é pecado. Então, por que muitas vezes o marido não fala nada para a esposa? Por que a esposa não fala nada para o filho? E vice-versa aí, marido e mulher. Se o dia que a tua filha falar assim para você, mamãe, papai, eu beijei um garoto no colégio, não briga com ela. Não faça isso. Você pode até brigar depois, mas primeiro você tem que vir, pegar confiança, para ela continuar te falando as coisas, querido. Senão ela vai parar. Eu tenho uma netinha de 12 anos, eu chego em casa, ela me enche a paciência. Pensa numa matraca falando. A Louise. Mas fala muito, muito, muito. E eu deixo ela falar. Porque numa dessas ela vai falar assim, um coleguinha me ofereceu droga. Um coleguinha me chamou para ir na praia. Um coleguinha me chamou para ir na boate. Então deixa falar. Muitas vezes o marido não fala as coisas para você, mulher, esposa, porque no primeiro dia que ele falou, você arrumou um fuzuê dentro de casa. Ele falou, não vou falar mais nada agora. E a mulher, a mesma coisa, marido não fala para você, porque quando ela abre a boca, o barraco cai. Entende isso? Então, precisa saber ouvir. Agora, tão importante quanto saber ouvir, é saber falar. Nós temos uma coisa que eu disse, feita em Magodei, o Espírito Santo, o próprio Deus e Jesus são pessoas, porque eles têm sentimento. O cachorro não é uma pessoa. Cachorro não tem sentimento. Inclusive, para com esse negócio de dizer, eu vi em tal lugar um cachorro homossexual. Mentira. Eu vi um cavalo homossexual. Mentira. Isso é coisa de quem tem consciência. Você tem que ter consciência. O animal não tem essa maldade. Entende? Então, nós temos uma coisa chamada sentimento. Feita em Magodei, a Trindade é o nosso parâmetro. O ser humano, e agora eu vou chegar bem perto de vocês, o ser humano, quem está me ouvindo aqui? Amém. Então diz assim, ó, fala Jesus. Ser humano, Felipe, Maxwell, não foi feito para grosseria, para rudez. Não, o ser humano não suporta a ignorância. Entende isso? A tua família é uma bênção, mas primeiro põe ordem na tua casa e melhora. Vamos tirar esse diálogo belicoso, um diálogo bélico, um diálogo de guerra. Tipo assim, o marido diz para a mulher, ou vice-versa, amor, você pode fazer um suco para mim? Vai você não tem 2 mãos. Ó, olha para mim, olha para mim. Vai entrando aqui no coraçãozinho, tá? Você está com sua esposa aí? Está com seu esposo aí? Quem está com o esposo aí? Quem está com o esposo? Dá uma olhadinha para o esposo, para a esposa. Quem está com o esposo, a esposa aí. Está aí? Essa pessoa ainda te ama? Essa pessoa ainda te ama? Ou você está pensando que ainda te ama? Essa pessoa faz as coisas por você por amor? É por amor que faz? Sabe por quê, irmão? Essas palavras, literalmente malditas, elas vão entrando no coração. Nós estamos na época do culto ao corpo. Você está gorda, você está careca, você está barrigudo, ó, cuida desse barrigudinho, tem muita gente atrás dele aí, hein? Cuida do barrigudinho, hein? É isso aí mesmo. Entende? Uma das piores armas que o diabo tem usado nos tempos atuais chama-se palavra negativa. A Bíblia está repleta, porque a Bíblia foi feita para o ser humano. Feita para o ser humano, ela está repleta de palavras positivas.
E eu não estou falando de positivismo, não. Mas está aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Isso é para te fortalecer. Diga ao fraco, eu sou forte. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, livre de todo mal. Se Deus é por nós, isso está na Bíblia para te fortalecer. Agora o diabo sabe disso. Ele sabe que nós somos feitos a imago Dei. Aí ele vem com a palavra negativa. E a palavra negativa, você suporta ela em qualquer lugar. Você suporta ela na rua. Você suporta ela em qualquer lugar. Mas quando você chega no seu ninho, você chega dentro da tua casa, a tua mulher, o teu marido, o teu filho, teu pai, vem com a palavra negativa, você não presta mesmo não. Você nunca vai abrir a sua empresa. Você nunca vai fazer uma faculdade. Você nunca vai comprar um carro zero. Você nunca vai... Você não vai dar para nada. Irmão, o ser humano, ele vai arriando, mas vai arriando. Tem pessoa que você olha para ela, tem 35 anos. Parece que tem 58. Palavras negativas. Feita a imago Dei, nós estávamos agora aqui, num momento lindo. Nós te adoramos. A irmã cantou um hino ali, a pastora Fernanda cantou. A esposa da irmã Cátia tinha uma bênção aqui, né? E adorando a Deus, Deus fica alegre. Louvado seja o teu nome. Tu és o sempre tempo, tu és o maior, tu és o grande eu sou, rei dos reis. Deus fica feliz. Feita a imago Dei, nós gostamos. O teu marido gosta, mulher, quando você diz você está lindo. Não é bem verdade, mas você está lindo. Mulher, teu cabelo, as mulheres gostam de ser reparada. Nós homens temos um problema sério. A mulher pode vir com a árvore de Natal piscando que a gente não vê. Só vê o que interessa quando interessa. Eu vou chegar lá. E os homens, aqui não acontece não, só lá no Rio que acontece isso. Os homens lá no Rio têm uma mania feia. Falam um monte de impropério para a mulher. Você está gorda, você está magra, você está isso, você está aquilo. Depois quer namorar. As portas se fecham de Natal, mano. Só Jesus na causa. Ficar ligado no mistério aqui, irmão. As portas se... Sabe por quê, irmão? O coração, querido. Irmãos, esposa, esse homem másculo, seu esposo, o homem é másculo, diferente da mulher, tal, pesadão, bruto, mas tem um coraçãozinho aí batendo, irmão. Tenha misericórdia. Ser humano não foi feito para grosseria. No meio de todo mundo, uma irmã da minha igreja, a esposa de um presbítero, falou: pastor, conversa com meu marido. Dentro do Carrefour, e ele ali no caixa, pode tirar isso aí, eu não mandei para botar queijo, pode tirar queijo, pode tirar. Quem aguenta isso? E eu podia falar de Freud. Estou falando de Jesus, mas eu posso falar de Freud. Freud vai falar não, ele falou sobre uma coisa chamada transferência e retransferência. Você sabe o que é isso? Quando a mulher sai de casa, o cônjuge sai de casa e vai trabalhar, e o marido diz assim para ela: esse sapato seu é feio, e ela vai trabalhar. Chega lá, alguém diz assim: esse sapato aí é feio. O subconsciente liga uma coisa com a outra. Ele lá é igual esse aqui. Transfere, entendeu? Ele falou que o Flamengo, como é que é o Paysandu, não, como é que é o time? Corinthians não presta. Esse aqui falou que o Corinthians não presta também. Então, os dois são a mesma coisa. Agora, o cônjuge sai de casa e um diz assim: teu cabelo está feio. Quando chega do lado de cá, alguém diz: teu cabelo está lindo, hein? Cabelo bonito, hein? Com o passar do tempo, por mais honesto e honesta que você seja, com o passar do tempo, lá no subconsciente, esse é meu marido, essa é minha esposa. Eu trato de adultérios, irmãos, toda semana. Como é que isso aconteceu? Já viu um ditado que diz assim: água mole? Aprenda a elogiar tua esposa. Aprenda a elogiar teu esposo. Eu vou fazer agora 40 anos de casado em setembro. Milton Gerson já passou de 40. Você sabe por quê? A gente se vê o mesmo playboyzinho, o mesmo boyzinho, a mesma gatinha daquela época. É a mesma. Quando eu olho para os dois ali, por exemplo, não mudou nada. Até as pintinhas no rosto da irmã eu me lembro. É verdade ou não é? A voz do pastor não é. Você não pode mudar. Você pode ter 90 anos, mas tua esposa tem que olhar.
Mesmo que você esteja naquela fase, tinha uma música de Silvio Santos aí que eu não vou cantar aqui, a pipa do vovô não sobe mais, tá, né? E não tem problema, não tem problema. Vocês demoram, entendeu? Você está com 120 anos. Na palestra para casais eu faço a unção de Abraão. Unção de Abraão. Entende, irmão? Então, queridos, você precisa falar com a tua esposa. Mas entenda isso, uma das piores armas que o diabo tem usado é a palavra negativa. Deus te colocou do lado desse marido, Deus te colocou do lado da sua esposa, Deus te deu essa família. Levanta a tua família em nome de Jesus. Nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa casinha, nós vamos sair dessa vila, nós vamos chegar lá. Irmãos, eu e ela, com 3 anos de casado num bairro chamado Santo Expedito, que vocês conhecem, dormia no chão. Eu e ela juntou nada que eu tinha com menos nada que ela tinha. Eu faço até uma conta na igreja, eu costumo brincar. Nada com nada dá quanto, irmão? Vamos ver se vocês são bons de matemática. Hein? Fala não, não fala não. Nada com nada dá quanto? Se vocês não sabem matemática não, nada com nada dá 2 miseráveis, eu e ela quando casamos. Dormia no chão, tinha que dar a mão, ela com 3 anos de barriga. 3 anos de casado, ela grávida, barrigona de 8 meses. Tinha que levantar do chão, Maxwell. Ajudá-la a levantar, dormia no chão. Mas eu e ela, vamos embora, filhinho, você vai estudar. Você vai estudar também. Nós vamos chegar lá. Eu fui chamado de burro, cadê os jovens? Os jovens estão me ouvindo aqui. Eu fui chamado de burro 3 vezes oficialmente. Eu era office boy e a secretária mandou eu escrever um cheque. Não faça isso. 760, Augusto, não é de Deus não. E quando eu fui escrever um cheque errado, seu burro, eu fui estudar, estudo inglês até hoje, fui estudar hebraico, grego, fui fazer faculdade. Hoje eu sou palestrante no Brasil e ela está lá, ganhando salário mínimo até hoje. Você está entendendo? Deus pode mudar a sua vida, mas você pode colaborar com Deus. Queridos, levante essa família, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Marido, você vai chegar lá, você vai ser curado dessa enfermidade, você vai abrir a tua empresa, você vai abrir, homem latino-americano não está acostumado a ver a mulher expandir. Eu trato de casais que estão brigando porque a mulher ganha R$1.000 mais do que ele ganha 3 mil, a mulher ganha 4, ela está me traindo, ela está me traindo. Levante essa mulher, incentiva, nós vamos abrir, nós vamos chegar lá, nós vamos embora, nós vamos crescer, Deus está conosco, nós vamos comprar um casarão. Você está entendendo, irmão? Quem está recebendo o que eu estou falando aqui? Abandona essa desgraça dessa palavra negativa. Você não vai conseguir, você é isso. Não, irmãos, para encerrar, vocês vão ficar 3 meses na minha casa. Claro que vocês vão comprar café e picanha por conta de vocês, o resto eu pago lá. Vocês não vão ver eu e minha esposa a gente brigar. E todo casal tem desentendimento. E a gente vai se desentender. Tem algum casal aqui que não se desentende? Não existe isso. Mas você não vai ver. Quando a Fernanda olha para mim, dependendo do olhar, eu já sei que ela quer 200. Já vou lá, hein? 100, 50, eu já conheço tudo pelo olhar. Dependendo do jeito que ela olha para mim, eu já sei que é para tomar o rumo de casa. Toma o rumo de casa. Quando eu termino aqui, ela fala assim: você não estava bem, você não falou isso, você não falou aquilo, te falou uma outra coisa, você esqueceu isso. Ela sabe tudo, tudo. Marido e mulher, eu fico preocupado quando o marido está doente, endividado, e a mulher fala assim: é problema dele. Não, é dos dois. É dos dois. Você entende isso, irmãos? Amém? Então, põe a tua casa em ordem. Todo mundo já entendeu o status quo. E agora, irmãos, aprendam a falar. Não se fala com o filho: ô danado, está nervoso. Deixa a cabeça esfriar. Nós temos uma coisa chamada dignidade. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis, olhando os animais, que Adão deu nome, não permitiu, não viu uma disjuntora para Adão. Deus não permitiu que Adão casasse com a mula. Imagina Adão casado com a jumenta. Adão quer comer pizza e a jumenta quer comer capim. Não, o pior não é esse. O problema é que não tem acordo.
Então, nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos um sentimento. Quando você fala rude com teu filho, ele fica sentido. Ela fica sentido. Quando você fala rude com a tua esposa, e aí eu encerro dizendo o seguinte, agora eu encerro. 3 tipos de pessoas que você deve ter muito cuidado com as palavras. Idoso, o idoso é muito sensível, eu já estou nessa fase. Entendeu? Se eu falar, irmão, faz um almoço para mim, esse dia não vou fazer, eu fico triste. Então faça um almoço para mim. O idoso, ele é muito sensível, chora à toa. Não viu o Milton Gerson aqui ainda agora? Não, mas ele tem 19 anos. Idoso chora à toa. Outro tipo de pessoa que você tem que ter muito cuidado com as palavras. Mulher. Mulher é muito sensível. É diferente do homem. O homem, se você falar assim para o homem, sai daqui, ele aguenta a barra. Mas se você for rude com a mulher, você entristece ela. E a tua mulher não é um animalzinho que eu tinha lá em casa. O nome dele era Black. Interessante, mas ele era branco. Na verdade, ele era preto, traiu a família e ficou branco. Não sei se vocês já viram isso. O Black. E o Black fazia uma artezinha e a gente batia o pé, sai daqui, tal. Ele saía voado. 2 minutos depois, o Black estava balançando o rabinho. A tua esposa não é o Blackinho lá. Teu esposo, se você falar, fica aqui. Uma palavra maldita pode machucar mais do que uma facada, mais do que um tapa. Às vezes você não bate, mas as tuas palavras estão machucando. Eu trato de pessoas com depressão, lá embaixo. Se você falar assim, fulana, vamos ali na rua, não vou não. Eu não consigo ir na rua não, sabe por quê? Tem alguém no ouvido dela, você não consegue nada, você não sabe nada, você não vai dar para nada. Se a minha esposa fizesse isso comigo, eu não estava aqui palestrando para vocês hoje. Ela foi a primeira a falar assim, eu acredito em você. Você veio lá do pavilhão de lá. Quando eu casei com ela, eu não ia falar mais isso, mas a última vez que eu vou falar. Quando eu casei com ela, eu era magro, duro e feio. Por que eu falei que eu não vou falar mais isso? Um dia eu falei isso na igreja, aí um jovem falou, jovem não é brincadeira não. Pastor, o senhor só engordou, né? Eu falei, rapaz, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Entendeu? Eu era magro, duro e feio quando eu casei com ela. E ela, com toda a beleza dela, você vai chegar lá. Eu acredito em você, você é inteligente, você vai chegar lá. E a gente está aí. Esses dias nós estivemos em Paris, estivemos em Jericó, Massada, todos os lugares da Bíblia no Oriente Médio. Entende, irmãos? Uma pessoa que nasceu para ser um nada. Meu pai com 3 famílias, já contei para vocês a história aqui. Entende? Então, use as palavras para abençoar a tua família. Se você fizer isso, você vai ver que a tua família é o quê? Fica de pé, eu quero orar agora. Agora eu quero orar, agora é Deus. Agora é Deus. Você já aprendeu a fazer a tua parte, agora Deus vai fazer a dele. Tem demônio, vai sair em nome de Jesus. Tem maldição, vai sair em nome de Jesus. Tem trabalho, vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora é com ele. Agora é com ele. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Amém? Segura a mão da tua esposa, eu quero orar agora. Soberano Deus, de toda a glória, a tua palavra foi pregada neste lugar, tua palavra foi ensinada, foi trazida como ela é aqui, meu Deus, nesta casa de oração. Deus, todo espírito que tem vindo sobre estas famílias, todo inferno que tem se levantado contra a casa dos teus filhos, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de separação, sai. Todo espírito de confusão, a igreja comigo, sai. Todo espírito de traição, sai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de dívida, Serasa, SPC, cartão quebrado, cheque sem fundo, sai agora, em nome de Jesus. Nós ministramos uma unção de poder, uma unção de graça, autoridade, júbilo, vitória, prosperidade, união, amor sobre essas famílias, saúde, receba saúde agora, desde a planta dos pés à cabeça. Eu ministro saúde, Senhor, dá saúde a esta mulher, dá saúde a este homem, toda enfermidade,
enfermidade maligna, da autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu digo agora, sai, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, em nome de, receba a cura do Espírito Santo, Orabacai, Arabachuri, anda alabás, Lamante, Ovalabachura, decando sábias, em nome de Jesus, receba graça, receba alegria na tua casa, toda a confusão, vai saindo agora. Todo olho gordo, espírito de inveja, aquela pessoa que vai lá só para te trazer problema, sai agora, em nome de Jesus. Não pode sair, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Receba autoridade, receba poder para você liderar a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só mais uma coisinha. Eu não gosto de pedir isso quando eu prego, e nem peço nas palestras, porque as pessoas fazem porque eu estou pedindo. Mas chegar em casa, peça perdão ao seu esposo, peça perdão à sua esposa, peça perdão à tua filha, peça perdão à tua mãe. Aquela palavra que você falou para tua mãe, que tua mãe feriu ela, você falou para o teu filho, peça perdão, chama teu marido, ele não vai entender nada. Marido, quero te pedir perdão. Se ele está aqui, você ouviu o pastor lá? Agora, quando a pessoa te pedir perdão, irmão, tá vendo? Não falei? Aí ia vir de joelho que me pedir perdão. Não faz isso não, irmão. Perdoa, perdoa. O abençoado é você. Deixa ela com Deus. Somos feitos a imago Dei. Trata do sentimento da tua esposa. Essa pessoa, irmão, ela te ama. O ser humano, se ele não gostar de você, você não vale mais nada para ele. Depois eu continuo esse estudo aí outra hora. Amém? Aplauda o nome de Jesus, pastor Milton Gerson. O livro ali, ó. Tá bom, irmãos? Os obreiros aí, não deixem de comprar nosso livro, não. Pastora Fernanda, vem aqui, por favor. Amor, Kátia, amor, vem aqui. Nós vamos orar por eles agora. O pastor Arão, ele ministra em todo o Brasil. Palestra para casais. Tá tarde aí, gente? Tá tarde? Vocês estão gostando? Eu passou a hora que eu nem vi, rapaz. Olha que ele tem que pregar 6h30 ainda numa igreja agora à tarde. Tem que sair correndo daqui, almoçar e ir para lá ainda. Eu vou com ele. Estenda suas mãos para cá, gente. Vamos orar por eles? Amém? Eu vou chamar estou sentindo no meu coração, vou chamar o Maxwell. Não, Max, não quer não. Vamos orar, esse casal abençoado. Vem aqui, vamos orar junto com eles aqui. O casal abençoado, nós vamos abençoar essa vida aqui. Me ajuda aqui, Maxwell. Me ajuda aqui. Tá. Então você ora, Thalita. Amém. Vamos orar todos em concordância. Senhor Deus, muito obrigada, Jesus, por essa manhã, Senhor, de alinhamento que o Senhor preparou para nós. Senhor, algumas verdades, Senhor, elas precisam ser ditas, elas precisam ser reveladas para a gente se parecer mais parecido com o Senhor. Pai, hoje a vontade do inimigo é que famílias se desencontrem dentro das suas casas. Hoje a vontade do inimigo é que filhos odeiem aos pais e pais odeiem seus filhos. Mas o Senhor é aquele que ainda zela pela família. Toda artimanha, toda a preparação que o inimigo tinha para essas famílias que veio aqui essa manhã, já caiu por terra. Porque o Senhor nos deu as ferramentas, o Senhor nos deu, Senhor, as ferramentas certas para lutar contra eles. Pai, aqui está, Senhor, o pastor Arão e a pastora Fernanda. Que o Senhor, Pai, continue os abençoando, Senhor, em graça, em conhecimento. Livra eles, Pai, de toda, Senhor, seta do Satanás. Tudo aquilo que o inimigo planeja para ele não pregar a Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Todo laço, todo levante, toda mentira, toda inveja que Satanás tem preparado sobre a vida deles, Pai, está repreendido agora em nome de Jesus.
Continue levantando eles, Senhor, em verdade e ousadia. É essa palavra que o Senhor tem para eles, em verdade, em ousadia, que o Senhor continuará usando e libertando muitas famílias através do ministério deles. Muito obrigada, porque hoje a família Louvarte foi abençoada com essa verdade que saiu através da boca deles. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Maxwell. Obrigado, Thalita. Gente, rapidamente, estamos terminando. Você pode abençoar a vida do pastor Arão. Ele não cobrou R$1 para vir aqui. E as palestras deles são caras. Compre o livro, pelo menos. Tem poucos livros. Leva tudo, leva autografado. É R$35 cada livro. Outra coisa, preste atenção. Rapidamente. Olha para mim aqui. O pastor Arão, ele tem uma vaga na agenda que está... Todo mundo está atrás. No dia 13 de junho, uma palestra para casais exclusiva. Vocês querem que ele venha aqui dia 13 de junho? Amém. Quem quer diz amém. Amém. Vamos trazê-los então? Amém. Esse amém foi muito fraco. Amém. Mas você vai ter que trazer um casal convidado. Amém? Vai ser uma palestra exclusiva para a família, né, pastor? É isso? Para casais? Só casais. Olha que nós temos que aprender muitas coisas, tá bom? Então nós estamos juntos nessa. Receba a bênção agora, nós estamos na correria aí. Né? Vamos sair correndo para almoçar e para pregar. Agora ele vai pregar às 6h30 ali na Betel, no Metalúrgico. Quem quiser ir, a gente vai botar o endereço. À noite, se você quer ser mais abençoado, ele vai estar pregando na Betel, comunidade Betel, aqui no Metalúrgico. Amém? Receba a bênção. Que o grande amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja diga... Amém. Glória a Deus!